Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Pela graça de Deus, estamos tendo a oportunidade, de gravarmos mais um vídeo aqui para a nossa edificação espiritual. E nessa oportunidade, eu queria convidar você para lermos um texto da Palavra de Deus. E esse está embasado no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Vamos ler até o versículo 10, meus queridos irmãos. Leiamos a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufe, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló, e estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhes tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhes tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém. Somente esses 10 versículos para a nossa meditação espiritual e também nossa edificação, porque a palavra de Deus ela foi escrita com essa finalidade, não é isso? De sermos edificados por ela, né? Edificados por ela, e para que possamos nos achegar mais a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu queria compartilhar um tema para essa passagem bíblica, para esse testemunho verídico que aconteceu nos tempos primórdios, nos tempos antigos. E a gente sabe que está escrito porque precisamos desses ensinamentos aqui para que possamos ser edificados e, sendo assim, chegarmos mais a Deus, não é isso? Então, a palavra de Deus nos fala aqui sobre uma mulher, mas eu queria citar o tema, não é? Uma mulher sábia e 3 grandes exemplos. Eu queria compartilhar esse tema com você, não é? Uma mulher sábia e 3 grandes exemplos. Poderíamos citar muitos exemplos aqui, mas porque a palavra de Deus, como disse o salmista, o mandamento do Senhor é amplíssimo, não é? O salmista disse no Salmo 119 que a palavra de Deus nos diz lá que a toda perfeição nós vemos um limite,
ele disse, não é? Há limite para toda a perfeição, mas a palavra de Deus, ela é amplíssima, não é? Amplíssimo. O mandamento do Senhor é amplíssimo, não é? Glória a Deus. Então, esse testemunho aqui, essa passagem bíblica, esse escrito bíblico, nos fala, nos reporta-nos a respeito de Ana, não é? Ana, seu marido e Penina. Não é? Naquele tempo era-se permitido a poligamia, não é isso? O que é a poligamia? A poligamia é o casamento de um homem com duas mulheres, não é? Duas mulheres. Era-se permitido nas leis daquele tempo, não é? Mas Deus nunca foi de acordo a isso, não é? Deus nunca foi de acordo a isso, porque o projeto de Deus, não é? O projeto de Deus para a família é um homem deixará um homem com uma mulher, não é? Deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar a sua mulher, não é? A sua mulher. Então, o projeto de Deus é esse, não é? É um homem e uma mulher. Deus nunca foi de acordo com a poligamia, não é isso? Eu queria deixar isso frisado, não é? Deixar claro isso. E, meus queridos irmãos, porque o casamento não é misto, não é? O casamento é monogâmico, não é? É monogâmico. É composto de um homem e uma mulher, tá certo? Macho e fêmea. Louvado seja Deus. E aqui retrata, não é? Essa historicidade a respeito desse lar, não é? Desse homem chamado Elcana, que tinha essas duas mulheres. E uma podia gerar filhos e a outra não podia gerar filhos, não é isso? Ela não podia gerar porque, como diz a palavra de Deus, o Senhor tinha cerrado a madre, porém o Senhor lhes tinha cerrado a madre. No versículo 5 diz assim, porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana, porque o Senhor lhes tinha cerrado a madre. Aqui fala de uma aprovação, não é isso? Fala de uma permissão, de uma aprovação aqui na vida daquela mulher, e nós sabemos que a aprovação serve para nos aproximar mais de Deus. A aprovação nos serve para nós termos mais paciência, mais experiência, mais esperança, não é? Como disse o apóstolo Paulo escrevendo em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 3 em diante, está lá registrado isso. Mas, meus queridos irmãos, o primeiro exemplo desta mulher que foi provada por Deus, essa mulher chamada Ana, que nós vemos aqui na palavra de Deus, primeiro eu quero dar uma introdução sobre Ana. Ana era uma mulher que convivia, não é, em um tempo, que vivia num tempo em que ao marido ela não podia gerar, não é? Ao marido lhes dava o direito de a qualquer momento se divorciar dela. Não é? Veja como era difícil, não é? Aquela provação, não é? Como era travada aquela batalha que Ana enfrentava. Não é isso? A provação de Ana era um caminho muito estreito, não é? A provação de Ana era ferrenha mesmo, não é? Porque ela não podia, além da esterilidade, ela não podia, ao homem lhe dava o direito de se divorciar de uma mulher que não pudesse gerar. Então, meus amados irmãos, Ana tinha que conviver sabendo que a qualquer momento o seu marido poderia ter esse direito, não é? De se divorciar dela. Ana também, ela, nas leis daquele tempo,
né? Uma mulher que não pudesse gerar filhos era considerada um atraso social, tanto para a família como para a sociedade, porque a mulher que não pudesse gerar filhos, os filhos constituíam uma fonte de renda tanto para a família como para o desenvolvimento da sociedade. Então, se ela, uma mulher que logo não pudesse gerar, ela era considerada um atraso, né? Que provação aquela mulher passou, não é isso? Aquela serva de Deus passou, mas Deus só prova quem ama. Deus estava fazendo tudo aquilo porque amava aquela serva de Deus, né? E também, uma mulher que não pudesse gerar filhos, né, ao marido lhe dava o direito de ter uma escrava para gerar filhos no lugar daquela mulher. No caso aqui, Ana, né? No caso aqui, Ana, o seu marido poderia pegar uma escrava para lhe gerar filhos em lugar de Ana. Mas a Bíblia diz nitidamente aqui que, versículo de número 5, versículo 5, 1 Samuel 1:5, diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhes tinha cerrado a madre. Então a gente vê aqui uma grande vitória da parte de Deus, né, na vida de Ana, porque em vez daquele homem, né, no lugar daquele homem rejeitar Ana, se divorciar dela, ter ela como um atraso social, ter uma escrava para gerar filhos no lugar dela, a Bíblia diz aqui que ele amava Ana. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, o Senhor, ele trabalha também com esse fim, para que, né, na provação, o marido ele se achegue mais à sua mulher e a ame independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, né? O Senhor faz os cônjuges se amar mais. Louvado seja Deus, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Já que a aprovação nos serve para nos aperfeiçoar mais, é como um diamante, não é? E quanto mais trabalhado, mais ele vai ser mais apreciado e vai ter um valor maior. Assim é a aprovação na nossa vida, não é? Glória seja dada ao nome de Jesus. E talvez, não é? Eu quero fazer uma conjectura com os irmãos aqui agora. O Senhor tenha permitido aquela prova todinha para que aquele homem amasse mais a Ana. Amasse mais a Ana, não é? Talvez ele fosse um homem frio para ela, não é? E antes da aprovação e durante a aprovação, não é isso? O Senhor, ele fez com que aquele homem colocasse mais a sua atenção para a Ana, porque a aprovação tem essa finalidade, não é? Tem essa finalidade de nos aperfeiçoar. Então, pela expressão do versículo aqui, dá-se a entender, né, porque você há de convir comigo, né, qual é o esposo que não quer ter o prazer de ver a sua esposa com a criança no colo, não é? Com a criança no colo. Glória a Deus. Então aquele homem sentia esse desejo, não é? Sentia esse desejo. Então, por conta das circunstâncias, das provações, o Senhor pode ter trabalhado na vida daquele homem dessa forma, nessa esterilidade, para que ele se amasse mais aquela mulher e voltasse mais a atenção para Ana. Talvez isso tenha acontecido, não é isso? Talvez tenha acontecido isso, talvez ele era frio para com Ana, não é? Mas o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe tocar no ponto neofrágico, né? No ponto certo, o Senhor sabe tocar. Porque eu quero dizer a você, meu amado irmão e amigo,
que o controle está nas mãos do Senhor, não é? Talvez essa aprovação todinha aqui para que o marido de Ana o amasse mais, tivesse mais afeição por ela, não é isso? Deus pode trabalhar nesse extremo também. Louvado seja Deus, não é? Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele a amava, não é? A amava. Mas talvez a prova da esterilidade fosse para que ele chegasse a esse ponto, né? A amar ela mais. Porque qual é o marido que não quer ver a esposa com seu filho, né, no colo? Louvado seja Deus. E o Senhor trabalhou, glória seja a Deus. Grande foi o processo, porque a Bíblia diz que o Senhor tem os seus caminhos na tormenta. Na 1:3, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas o primeiro exemplo que essa mulher nos deixou, não é? E foi registrado, o Espírito Santo, ele fez questão de ser registrado isso, né? Usando os seus servos para escrever, aleluia, e o Espírito Santo inspirou, louvado seja Deus, e não está aqui por acaso. O primeiro exemplo que ela deixou foi que ela nunca lutou com as mesmas armas da sua competidora, da sua inimiga, da sua rival, que a Bíblia chama Penina de rival, né? De competidora de Ana. Talvez aquela mulher lhe fazia pouco dentro de casa, não é? Lhe fazia pouco, lhe perseguia, zombava dela. Mas a Bíblia diz nitidamente que Ana, as armas de Ana era diversificada, era diferente, diversificada, era diferente. As armas de Ana era a oração. A arma de Ana era o louvor. No capítulo 2, isso fica claro, não é? Que Ana louvou ao Senhor, adorou ao Senhor com louvores, com cânticos. Aleluia! A Bíblia deixa claro que a arma de Ana foi um voto que ela fez ao Senhor. Em vez dela revidar, não é? Pagar mal por mal, não é isso? Pagar mal por mal, porque tem pessoas que dizem assim, se ele vir com uma pedra, eu vou com duas, não é? Se ele disser uma coisa, eu digo duas, não é? E aí vai ser uma guerra sem fim, não é isso? Vai ser uma guerra sem fim. Mas a Bíblia nos convida a lutar com as armas, umas armas diferentes, não é? Armas diferentes. Porque a Bíblia diz aqui, olha, e a sua versículo 6, 1 Samuel capítulo 1, versículo 6, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer. Tá vendo? Para embravecer, ou seja, dá a entender que o inimigo usava aquela outra mulher ali, chamada Penina, né? Chamada Penina, para que Ana saísse do seu lugar de serva de Deus, perdesse a paciência, não é? Descesse o mesmo degrau que ela, porque quando a pessoa é afrontada e revida, não é? Pagando mal por mal, a pessoa está descendo ao mesmo degrau, ao mesmo nível daquela pessoa que está ofendendo, tá certo? Está ofendendo, porque a pessoa que ofende, ela já está errada, né? Ela já está desagradando a Deus. E se eu fizer a mesma coisa, e se eu fazendo a mesma coisa, eu estarei descendo ao mesmo nível daquela pessoa. Ao mesmo nível daquela pessoa. Então, o cristão deve se assegurar e ter este exemplo na sua vida, não é?
e nunca lutar com as mesmas armas do inimigo. O primeiro grande exemplo que a gente vê aqui de Ana é que ela nunca lutou com as mesmas armas da sua rival, não é? Da sua competidora, como diz a adversária, como diz a Bíblia. Não é? O apóstolo Paulo nos recomenda, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20 a 21, a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Aí no versículo 21 diz: não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Né? As armas do cristão não devem ser iguais às armas do inimigo. Né? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então a Bíblia diz, no versículo: então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló, e ali o sacerdote, versículo 9, e ali o sacerdote estava numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Veja que arma, né? A arma dela foi diferente. A arma dela foi diferente. Não é isso? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas do cristão é diferente. Tá certo, meu amado irmão e amigo? Porque o apóstolo Paulo também nos diz que a gente não temos que lutar contra carne nem contra sangue. Ou seja, nossos inimigos não são visíveis. Nossos inimigos são invisíveis. Estão no campo invisível, não é? No campo espiritual. Tá certo? A Bíblia chama de potestades. Potestades do ar, não é? Que opera no ar, não é? Que opera no campo invisível. Mas a Bíblia nos assegura que nós vamos destruir as fortalezas com as armas espirituais. E Jesus ainda nos assegura e diz assim: em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome. Não é? E Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Tá certo? Toda a força do mal. Quer dizer, tanto a terça parte dos anjos caídos, como também o próprio Satanás está incluído. Eles não podem vencer o crente que usa as armas espirituais, a oração, o jejum, o voto ao Senhor, os cânticos espirituais. O nome do Senhor é arma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a palavra, essas são as nossas armas. Então, Ana, em vez dela revidar com o mal, ela foi orar. A primeira lição que a gente aprende, não é? E o exemplo dessa serva de Deus é essa. Tá certo? A primeira lição é essa. É que ela nunca lutou com as mesmas armas do inimigo. A luta estava travada, porque o inimigo é o seguinte: ele quer que você saia da sua posição de adorador ao Senhor. E Ana era salmista também. Não é? Ana era adoradora. Ela não gostava de louvar ao Senhor. No versículo 2, no capítulo 2, vamos ver aqui o cântico de Ana. Não é isso? Ele quer tirar isso de mim e de você. O louvor a Deus, a oração, o jejum, a leitura da palavra. Ele quer que a gente saia, fique uma pessoa descontrolada, não é? E a gente saia do lugar, da posição em que Deus nos colocou, de adorador,
de crentes consagrados. Louvado seja Deus, meu amado irmão e amigo. Então, louvado seja Deus, fica não é? Esse exemplo dessa mulher para nós aqui nesta ocasião. Não é? Nunca lutar com as mesmas armas do inimigo e permanecer firme no nosso ideal, não. Eu sou crente, eu sou servo de Deus, porque tem pessoas que dizem assim, eu sou crente, mas se ele disser uma, eu digo duas. Não, meu irmão. Não é assim não. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. A gente não deve se deixar levar pela ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não é isso? Lembre-se desse versículo. E vós não tem que lutar contra a carne e sangue. Não se deixe levar pela ira. Não é? O crente não pode se deixar levar pela ira, né? O crente pode se irar, mas não pode se deixar levar pela ira, porque se deixar levar pela ira, ele vai pecar. E aí é um afastamento do Senhor. Meus queridos irmãos, então, o primeiro exemplo, né, dessa mulher que nós podemos, a primeira lição que a gente podemos extrair da palavra de Deus com essa mulher aqui, é que ela nunca lutou com as armas do inimigo. Né? A segunda lição é que ela era uma mulher que ela era uma mulher que ela era prudente em calar-se. E ela era uma mulher que ela venceu em silêncio. Né? Venceu em silêncio. Porque Eclesiastes capítulo 3 e versículo 7. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 7. Eu queria ler esse versículo aqui para reverendar isso que a gente estamos falando aqui. Eclesiastes capítulo 3 e versículo 7. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então, Ana priorizou a palavra de Deus. Né? Ana priorizou a palavra de Deus. Teve um momento na vida de Ana que se ela respondesse alguma coisa, falasse alguma coisa, quando ela estava sendo perseguida, maltratada, né? Caluniada, podemos dizer assim, por a sua competidora, porque a Bíblia diz assim, e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, quer dizer, para fazer com que ela deixasse o seu lugar de serva de Deus e respondesse à altura daquela mulher usada por Satanás, não é? Respondesse à altura, ou seja, descesse no mesmo nível, no mesmo degrau de mulher ímpia, né? Mesmo degrau de mulher ímpia, de mulher tola. O inimigo estava usando aquela mulher para que Ana falasse na hora errada, né? Falasse na hora errada. Veja só o versículo de número 8. Ana respondeu em silêncio. Ela calou-se, ela refreou a sua língua, né? Porque nesse momento aqui, se ela respondesse alguma coisa, talvez dentro do seio da família ali ia causar mais brigas, mais iras, mais dissensões. Veja o versículo número 8, 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Veja só. Então Elcana, seu marido, lhes disse, Ana, por que choras? Uma pergunta. E por que não comes? Duas perguntas. E por que está mal o teu coração? Três perguntas. Não sou eu melhor do que 10 filhos? Quatro perguntas. Há um espaço na Bíblia aqui e nenhuma resposta de Ana. Ela foi sábia, ela foi prudente, né?
em refrear a sua língua. Irmãos, glória a Jesus. Quando nós, não é? Quando nós nos calamos, na hora em que a gente tem que se calar, Deus responde por nós. Pode estar certo disso. Quando eu e você se cala, o Espírito Santo do Senhor responde e fala por nós. E aí o problema é resolvido, porque eu faço um pensamento com os irmãos, com os amigos, né? Porque talvez se ela tivesse respondido alguma coisa aqui ao seu marido, era como se colocar lenha no fogo, né? Talvez iria ter mais contenda, mais dissensão dentro do lar, ia começar a guerra. Mas Ana foi prudente em calar-se. Tempo de falar e tempo de calar. Minha amada irmã, meu amado irmão e amigo, o Espírito Santo de Deus vai te dar essa maturidade cristã. Glória a Jesus. Nos dá essa... O Espírito Santo vai continuar trabalhando em nosso viver para que se desenvolva essa maturidade cristã na nossa vida aqui. Louvado seja Deus. Ele trabalha com esse fim também, não é? Para que possamos ser prudentes em calar-se no momento em que tem que se calar e deixar Deus falar, porque existe um momento, meu amado irmão e amigo, que não é para nós falarmos, é para o Senhor falar por nós, porque só quem resolve, tem momento que só quem resolve é a palavra dele, que é poderosa para transformar. Louvado seja Deus, para desfazer a artimanha do inimigo, né? Tem momento, meu amado irmão e amigo, que só ele falando para resolver. Se a gente falar, tem momento que se a gente abrir a boca para falar, vai piorar mais ainda a situação. Então, a gente vê um espaço na Bíblia aqui e nenhuma resposta de Ana. Ela foi prudente em calar-se. Ela né, priorizou Eclesiastes 3:7, colocando em prática a palavra, porque o Espírito Santo, ele desperta o nosso ouvido para que possamos, meu amado irmão e amigo, aprender as receitas de Deus para chegarmos aos objetivos que Ele quer, não é o que a gente quer, né? Porque a nossa carne quer revidar, a nossa carne quer que a gente fale à altura, não é? À altura, responda à altura, mas o Espírito Santo, ele nos dá essa maturidade de ficar em silêncio, deixar Deus falar. Louvado seja Deus. E ele falando, pode estar certo que o problema é resolvido. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa hora. Tá certo, meu amado irmão e amigo? E a gente vê que o problema de Ana foi sanado, foi resolvido. Mas ela nos deixa esse exemplo de fé, né? Falar e calar no tempo certo. Glória a Deus. Tá certo? Porque tem momento que a gente, se falar, é como se estivesse colocando mais lenha no fogo. Aí é pior. O Espírito Santo vai te despertar, vai despertar o seu ouvido e o meu, para que possamos sempre priorizar o tempo de calar-se e o tempo de falar na hora certa. A terceira e a última lição é que Ana nunca baixou as armas espirituais. Ela nunca baixou as armas da oração, né? Da oração. Ela votou um voto ao Senhor, é também uma arma do cristão, votar votos ao Senhor, né? Ela era uma pessoa que louvava a Deus, é uma arma também. O louvor é um recurso de fortalecimento espiritual, assim como é o jejum, a leitura da palavra e a oração, sabia? Glória a Deus. O louvor,
ele é também uma arma para vencermos as batalhas espirituais. Porque ele diz assim, louvado seja Deus. Então essa mulher nos deixou esse grande exemplo, esse legado de nunca baixar as armas. A luta estava ferrenha, a batalha estava travada. Aleluia! Louvado seja Deus. Os recursos humanos não existiam mais ali na vida da... Não tinha o que fazer para aquela mulher gerar. Aleluia. Mas, meu amado irmão e amigo, diz a palavra de Deus que o Senhor a fez gerar. Glória a Jesus, a fez gerar. Não é isso? Mas ela nos deixou esse exemplo de nunca baixar as armas espirituais. Sabe o que ela fez? Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comerem e beberem em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, a alma estava amargurada, aleluia, mas ela não saiu dos pés do Senhor. Ela orou ao Senhor. Olha as armas aqui em punho, as armas espirituais aqui, irmãos, em punho. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aleluia. Chorou abundantemente. Glória a Jesus. Veja como foi o conteúdo da oração de Maria, porque o conteúdo da oração do cristão tem que ser um conteúdo agradável ao Senhor, de sujeição, de submissão. Olha como foi o conteúdo da oração que foi respondida. Olha a receita do céu para nós. É um conteúdo com lágrimas, lenço molhado. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus, não é? Lágrimas. Tem cristãos mais que nem lenço leva mais para a igreja. Né? Nem lenço leva mais no bolso para chorar nos pés do Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor disse a um certo rei, uma certa vez, a Ezequias, disse que ele escutou as orações de Ezequias e viu as suas lágrimas. Ou seja, a oração aceitável a Deus, ao Senhor, é uma oração de sujeição, de submissão, de humilhação. Aleluia. Não é? Quem não se lembra de Marta e Maria, a oração das duas foram a mesma oração. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a Bíblia diz que quando Maria chegou, que se prostrou diante do Senhor em oração, e a Bíblia diz que começou a chorar. Ah, meu amado irmão, existe um jeito de tocar o coração do Senhor. Como disse o cantor sacro, existe um jeito de mover o coração de Deus. Louvado seja Deus, não é? E a Bíblia diz que quando Jesus viu Maria aos seus pés, chorando, orando com lágrimas, e havendo chorado, diz a Bíblia, moveu-se de íntima compaixão por ela, chorou com ela. Louvado seja Deus. Chorando com ela, moveu-se para resolver o problema. Glória a Jesus. E aqui eu aplico a palavra de Deus, meu amado irmão e amigo. Não é? Eis aqui a receita do céu. Lágrimas nos pés do Senhor. Tem crente que não chora mais. Não é? Tem crente que não tem... Não é mais emotivo. Uma oração, aquela oração como fosse uma lista de supermercado. Eu quero, Senhor, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É como se colocando Jesus contra a parede, como Marta. Eu sei, Senhor. Marta disse, eu sei que ele há de ressuscitar, mas na ressurreição do último dia, colocando Jesus contra a parede. Já Maria foi diferente. Aleluia. Diz a Bíblia que Maria prostrou-se e começou lágrimas nos pés do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor moveu-se, chorou com ela.
Aí cumpre-se a Bíblia que diz assim: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Glória a Deus. Meu amado irmão e amigo, até João teve uma participação muito grande naquela visão que ele teve na nossa salvação, naquela visão do capítulo 5 de Apocalipse. E a Bíblia diz que quando João viu o quadro da situação, não é? Dos selos, dos 7 selos, que ninguém podia, nenhum anjo podia desatar aqueles selos. E a Bíblia diz, e eu, João, chorava muito. Aleluia. Lágrimas nos pés do Senhor. E a Bíblia diz que isso moveu o coração de Deus também. Não é? As lágrimas de João. João tem uma participação muito boa nisso. Ele chorando, o anjo tocou nele e disse, não chore mais. Eis aí o leão da tribo de Judá. Aleluia. A raiz de Davi que venceu. Apontando para Cristo, falando de Cristo, não é? Anunciando a Jesus ali na hora. Não chore mais, João. Louva. E João disse, eu, João, chorava muito. Eis a receita do céu, meu irmão e amigo, que possamos praticar, porque uma coisa é ser ouvinte e outra coisa é ser praticante. Que possamos praticar isso nas nossas orações, voltarmos às lágrimas. Aleluia. Não é? Voltarmos aos cânticos, às lágrimas, aos cânticos espirituais, nas nossas orações. Aleluia. Louvado seja Deus. Não é? Até na oração, o Senhor ensinou aos discípulos, santificado seja o teu nome. Não é? Quando orar, de dizer assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Isso fala de sujeição, de humilhação, de louvor a Deus. Não é só dobrar o joelho, eu quero, como uma lista de supermercado. Não. Certo é que o crente tem que pedir da se usar, o crente tem que pedir. Mas primeiro, meu irmão, experimentemos lágrimas nos pés do Senhor. Uma oração agradável. Aleluia. Como Ana, como João, como Maria, como o rei Ezequias, até Jacó, diz a palavra de Deus, que Jacó foi ouvido por causa das suas lágrimas. Aleluia. Quando lutava com um anjo, foi ouvido por conta das suas lágrimas, a Bíblia diz, não é? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Foi essas palavras que o Senhor colocou na minha mente, no meu coração, para compartilhar com você, meu amado irmão e amigo. Espero ter contribuído para a sua edificação espiritual. Não é isso? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão.